Manuel Bandeira nasceu em 19 de abril de 1886, em Recife. Foi poeta, professor, tradutor e crítico. A partir de 1904, começou a apresentar problemas de saúde relacionados à tuberculose. Devido a isso, buscou viver em cidades com clima apropriado ao tratamento da doença. Em 1917, o escritor publicou seu primeiro livro, A Cinza das Horas. Nessas poesias, a melancolia mostrou-se muito em função da doença do poeta. O poeta morreu em 13 de outubro de 1968, no Rio de Janeiro. Em 19 de abril de 1986, em comemoração ao centenário de seu nascimento, foi inaugurado o Espaço Passárgada, no casarão onde Bandeira viverá dos 6 aos 10 anos em Recife. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível, meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilejos encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Consoada é a ceia que acontece na noite de Natal ou na véspera de Ano Novo. Caroável significa afável, gentil, afetuoso. Iniludível significa que não pode induzir ao erro ou engano. Sortilejo significa feitiço, encantamento. Com isso, vemos que o título do poema, Consoada, sugere uma ceia, um banquete fictício preparado pelo eu lírico para o dia em que a indesejada da gente chegar. Essa metáfora é usada pelo poeta para se referir à morte, obviamente indesejada, porque normalmente as pessoas não desejam morrer. Então, o eu lírico reflete que, não sabendo se será a morte dura ou coroável, ou seja, severa ou gentil, não sabe se ele irá sorrir ou se não estará preparado para encará-la e aceitá-la. Talvez sorria ou diga: alô, iniludível. Aqui, o eu lírico utiliza bom humor para supor que talvez cumprimentaria a morte com um alô, isto é, como se fosse ela uma pessoa conhecida. Descer à noite é um eufemismo para suavizar um verso que poderia ser traduzido como: minha vida foi boa, pode me matar. A partir deste passo, o eu lírico finaliza o poema dizendo que a morte encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar, sugerindo que, quando chegar a morte, o eu lírico talvez experimentará a sensação de dever cumprido após uma vida dedicada e bem-sucedida, que o preparou para aceitar a morte tranquilamente. Portanto, Consoada é um poema que nos passa uma mensagem que idealiza o encontro pacífico com a morte, o encontro através de um banquete, sem tristezas nem arrependimentos. Ao longo dos anos, Bandeira vai perdendo seus parentes mais próximos. Seus pais e irmãos falecem enquanto ele busca desenvolver sua obra. Desta forma, os textos de Bandeira recebem uma grande influência de temas como a morte, a melancolia e a solidão. Além disso, a sua própria condição de saúde fez com que o escritor vivesse com a iminência da própria morte. Com isso, podemos concluir que o poema Consoada é uma reflexão sobre a morte. O poema Consoada é um poema de caráter lírico, fazendo uso da expressão subjetiva do autor. Possui uma estrutura regular, com versos decassílabos e rimas cruzadas. Traz em sua construção a descrição de elementos típicos do Natal, como a ceia e a reunião familiar. Estabelece uma reflexão sobre a passagem do tempo e a efemeridade das experiências vividas. O poema Consoada é considerado uma das obras mais emblemáticas de Manuel Bandeira, por retratar sua sensibilidade e simplicidade poética. O movimento modernista nasceu do profundo descontentamento da população com a situação do Brasil, tanto econômica quanto cultural. Afinal, a independência do Brasil estava para completar seus primeiros 100 anos, mas o país continuava com o ideário dos tempos de colônia. O modernismo no Brasil foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social, inspirado pelas inovações artísticas das vanguardas europeias. Cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. O modernismo teve como marca inicial a Semana de Arte Moderna, que se realizou entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo,
Foi nesse cenário de incertezas que um grupo de artistas empenhados em propor uma renovação estética na arte apresentam um novo olhar, mais libertário, contrário ao tradicionalismo e ao rigor estético. Assim, surge a Semana de Arte Moderna e liderada pelo chamado Grupo dos Cinco: Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti del Picchia, Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral. Ao lado de Manuel Bandeira, Mário e Oswaldo de Andrade constituem o famoso trio da primeira fase do modernismo brasileiro. Mário de Andrade ficou marcado pelo seu espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. Oswaldo defendia a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico-cultural de forma crítica, parodiando, ironizando e atualizando nossa história de colonização.